Seja bem-vindo, seja bem-vinda à minha revisão sobre anatomia e fisiologia humana, tá? Voltada para o ensino médio. Nessa revisão eu vou abordar os principais pontos, tá? Os pontos que são mais relevantes para a prova, para vestibular, certo? O que a gente vai abordar ao longo dessa revisão? A gente vai falar sobre diferentes sistemas. A gente vai começar falando sobre o sistema epitelial. Na sequência, nós vamos falar de sistema esquelético, muscular, digestório, circulatório, respiratório, urinário e sistema reprodutor feminino e masculino. Sem mais delongas, vamos começar nossa revisão. A gente vai começar então falando sobre o sistema epitelial. Tá? O sistema epitelial, ele é o sistema que está relacionado à nossa pele. Eu acho que é muito importante a gente ter ciência de que a nossa pele, ela é subdividida em camadas, tá? Em linha bem geral, de modo bem geral, a gente pode dividir a nossa pele em 3 camadas. A epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme é a camada mais externa, é essa camada aqui, ó. A epiderme, ela é bem fininha. Nessa camada, a gente não vai ter, por exemplo, ela não vai ser vascularizada, ela não vai ter veias. Tá? E é na epiderme que a gente vai encontrar estruturas como os pelos. A derme é essa camada intermediária que eu estou mostrando aqui para vocês com laser, tá? É nessa camada que a gente vai encontrar diferentes estruturas, tá? Por exemplo, a derme, ela já é vascularizada, então ela já tem veias, pequenas artérias, pequenas arteríolas. O que mais que a gente vai ter nessa região? A gente já vai ter as glândulas, a gente vai ter as glândulas sebáceas, que são responsáveis pela formação, tá, do sebo, e também as glândulas sudoríparas, tá, que são as glândulas que produzem o nosso suor. Elas fazem parte da derme. E a hipoderme é a camada mais inferior que nós temos, tá? Hipoderme é nessa região que a gente vai ter as principais células de gordura, tá? O amarelinho representado nessa imagem, ela representa o que seria uma camada de gordura. Então, toda a gordura que você tem armazenada, ela vai estar onde? Ela não vai estar na epiderme, que é essa camada mais externa da nossa pele. Ela não vai estar na derme, e sim na hipoderme, tá? É a camada mais interna do nosso sistema epitelial. Pois bem, passando para o sistema esquelético, gente, ele é composto, tá, por diferentes componentes. O principal componente, o primeiro componente que vem à mente de todas as pessoas são os ossos, correto? Então, de fato, os ossos, eles fazem parte do sistema esquelético. A título de curiosidade, uma pessoa adulta tem cerca de 206 ossos, tá? Enquanto uma criança, ela nasce com muito mais ossos do que adulto. Só que, conforme a criança vai crescendo, esses ossos eles vão sendo fundidos, então o número de ossos vão sendo reduzidos. É claro que o sistema esquelético, ele não é composto somente pelos ossos. A gente tem alguns outros componentes que são muito importantes também. Como, por exemplo, a cartilagem. Sempre que a gente tem um encontro de 2 ossos, como por exemplo aqui, ó, na região do joelho, que eu estou mostrando para você, ou aqui na região da mão, tá? Entre os dedos, nós temos algumas estruturas, tá? Uma dessas estruturas é a cartilagem. A cartilagem, ela serve para reduzir o atrito entre os ossos. Então, na maioria dos ossos, a gente vai ter cartilagem, e essa cartilagem, então, ela vai servir para que os ossos, eles não fiquem entrando em contato diretamente um com o outro. Conforme a pessoa vai crescendo, a pessoa vai envelhecendo, a gente pode ter um desgaste da cartilagem. Conforme a cartilagem ela vai desgastando, o que vai acontecer? Os ossos eles vão começar a ter atrito, tá? Então, a pessoa pode começar a estalar, a pessoa vai começar a sentir dor, tá? Isso tudo por causa do desgaste da cartilagem. O que mais que a gente tem no sistema esquelético? O que faz que um osso fique grudado no outro?
O que liga um osso a outro, por exemplo, aqui na perna, por que os ossos da perna eles não se separam? Por quê? Porque nós temos uma estrutura chamada de ligamento. O ligamento liga os ossos. Tá? E a gente tem também uma outra estrutura que às vezes é inclusive confundida com o ligamento, que é o tendão. Tá? O tendão ele faz parte do sistema esquelético e a função dele é ligar o músculo aos ossos. Bom, já que estamos falando em músculo, né, o tendão ele vai ligar um músculo aos ossos, é importante a gente saber que existem diferentes tipos de músculo no nosso corpo. Um dos principais, um dos músculos mais abundantes que nós vamos ter no nosso corpo é o músculo estriado esquelético. Aqui à minha esquerda, a gente tem a representação do que seria esse músculo estriado esquelético. Vocês podem ver que ele é bem compridinho, tá? Essa manchinha em azul, isso aqui representa um núcleo, tá? Isso aqui é um conjunto de células. No caso do músculo estriado esquelético, as células, elas são o que a gente chama de multinucleadas. E esse músculo, gente, como o nome já diz, ele é encontrado próximo ao nosso esqueleto. É o músculo que está aderido ao nosso esqueleto. Então, quando você vai para a academia malhar, por exemplo, você vai malhar o bíceps, o tríceps, músculos do braço. Você está malhando o músculo esquelético. Todo músculo que é responsável pela nossa movimentação é um músculo esquelético, tá? O músculo estriado esquelético, ele vai ser diferente do músculo estriado cardíaco, tá? A estrutura deles, como vocês podem ver na imagem de cima e de baixo, vocês podem ver que tem uma diferença, tá? Aqui a gente só vai ter um núcleo por célula, e no caso do tecido estriado esquelético, enquanto ele é encontrado no nosso, aderido ao nosso esqueleto, o estriado cardíaco, ele é encontrado no nosso coração. Então, o estriado cardíaco, ele é considerado um músculo involuntário. Você não pensa que agora o meu coração tem que bater, o músculo estriado cardíaco tem que se mover. Então, é por isso que ele é considerado um músculo involuntário. É diferente do nosso esqueleto, por exemplo. Agora eu vou pensar, vou abrir a mão, vou fechar a mão. Eu estou movendo os meus músculos conscientemente, voluntariamente. E um terceiro tipo de músculo que eu acho que é importante que vocês conheçam é o tecido muscular não estriado. Enquanto os músculos aqui de cima, vocês conseguem ver que a gente tem tem listrinhas, tem estrias, ó, várias listas. O muscular não estriado, ele não tem essas listras, tá? E ele tende a ser encontrado nos nossos órgãos. Então, nosso intestino tem músculo não estriado, tecido muscular não estriado. A nossa bexiga, o nosso estômago, tá? São aqueles músculos que elas têm a capacidade de dilatar e retrair, tá? Eles espicham e depois voltam ao tamanho normal. Eles têm como se eles tivessem um elástico, sabe? Que permitem que eles expandam e retraem. Pois bem, vamos dar sequência então agora nessa revisão falando sobre o sistema digestório. No caso do sistema digestório, é muito importante que você conheça quais são os componentes do sistema digestório. Você tem que saber o nome, por exemplo, fígado, pâncreas, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grosso, e é muito importante que você saiba onde esses órgãos estão localizados, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses órgãos e sobre o processo de digestão. Quando você come alguma coisa, vamos pensar que você come um pão, tá? Você vai colocar o pão na sua boca e você vai começar a mastigar. Já na boca, você vai começar a realizar o processo de digestão. Na boca, a gente realiza o que a gente chama de digestão mecânica, porque conforme você vai mastigando, você já começa a quebrar o alimento. Depois que esse alimento é quebrado, ele é levado até o seu estômago através de um tubo chamado de esôfago. Esse tubo ele é bem longo e ele vai levar a comida até o estômago.
O estômago é um local que tem um pH muito ácido, então ele vai seguir quebrando, tá? Todos os alimentos que você ingere. Se você come uma carne, por exemplo, a carne você mastiga, mas você não vai conseguir quebrar toda a carne na sua boca. Então ela vai para o estômago. O estômago ele vai reduzir, vai seguir quebrando a carne em pedaços menores. Só que nem sempre o estômago ele vai conseguir digerir totalmente um dado alimento, tá? Então o que acontece? Depois que o alimento ele é parcialmente quebrado, é formado o que a gente chama de quimo, tá? E esse quimo, ele vai ser mandado lá para o intestino delgado, tá? O intestino delgado é esse roxinho aqui, ó. No intestino delgado, a digestão ela vai seguir acontecendo. O intestino delgado, ele conta com o apoio de duas glândulas para poder fazer o processo de digestão. Uma dessas glândulas é o fígado, que é a maior glândula do nosso corpo. O fígado é esse aqui, ó. E a segunda glândula aqui também é muito importante para ajudar o intestino delgado a realizar o processo de digestão, é o pâncreas. Vamos falar primeiro do pâncreas. O pâncreas, então, é onde é produzido um hormônio chamado de insulina. A insulina, ela ajuda a digerir alimentos como carboidratos, como açúcares. Então, existe um canal, tá? É como se fosse um pequeno tubo, onde toda a insulina que é produzida no pâncreas é mandada lá para o intestino delgado para poder ajudar a quebrar o dado alimento, tá? Ao mesmo tempo, o fígado, ele também fica trabalhando e ele produz um líquido chamado de bile. A bile é um líquido meio amarelado que ela é como se fosse um detergente. Ela é usada para poder quebrar gorduras. Então, quando uma pessoa se alimenta de algum alimento muito gorduroso, esse alimento é mandado até o intestino delgado. O que acontece? Vai ser necessário bile para poder ajudar a quebrar esse alimento gorduroso. Essa bile que é produzida no fígado, ela é armazenada na vesícula biliar. Vocês estão vendo essa pequena gotinha verde aqui? Isso aqui é a vesícula biliar, tá? E é ela que estoca toda a bile. Pois bem, então o alimento ele está sendo digerido aqui no intestino delgado. Uma parte desse alimento ela vai ser quebrada, tá? Então vai ser quebrado em pequenos nutrientes e o intestino ele vai acabar absorvendo, tá? E vai mandar esses nutrientes para a corrente sanguínea. O que não for aproveitado pelo nosso organismo, o lixo, ele vai ser mandado para onde? Ele vai ser mandado para o intestino grosso, tá? E é no intestino grosso que vão ser formadas as fezes. Então, depois que o processo de digestão termina de ocorrer no intestino delgado, o restante, né, o lixo do nosso corpo, ele vai ser mandado para o intestino grosso para poder ser liberado, para poder ser expelido pelo nosso corpo. Tá certo? Pois bem, esse então foi o sistema digestório. Passando agora para o sistema circulatório, que é outro sistema muito importante do nosso organismo. No caso do sistema circulatório, é muito importante que vocês entendam, tá, a anatomia básica do coração e entendam como é que ocorre, como é que se dá a circulação sanguínea através do nosso coração. Lembrem-se que a gente tem artérias e tem veias. O nosso sangue, ele sempre sai do coração através de artérias, que são mais grossas. E ele vai chegar no nosso coração através de veias, tá? As veias são um pouquinho mais finas, porque geralmente nas veias há uma menor pressão sanguínea. O que mais que vocês precisam saber? O nosso corpo, gente, ele é dividido, tá, em átrio e ventrículo, tá?
caso do nosso coração, a gente tem 2 átrios e 2 ventrículos. O átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O sangue, ele sempre vai entrar no coração através dos átrios. Tá? Então, quando o sangue ele está vindo do nosso corpo, ele vem, ele vai entrar no átrio direito. Do átrio direito, o sangue ele vai ser mandado para o ventrículo direito. E do ventrículo direito, ele vai ser mandado para onde? Ele vai ser mandado para o pulmão. Para que o sangue sofra o processo de hematose, que eu já vou revisar o que é, tá? Daqui a pouquinho, quando chegar no sistema respiratório, eu vou revisar com vocês hematose. Então, o sangue ele vai para o pulmão para sofrer hematose e depois que esse sangue ele é filtrado, digamos assim, lá no pulmão, o sangue ele vai voltar para o coração e ele vai entrar por onde? Ele vai entrar pelo átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai passar para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo, o sangue então ele vai ser mandado de volta para o nosso corpo, tá? Então lembra, o sangue vem do corpo, entra no átrio direito, passa para o ventrículo direito, é mandado para o pulmão. Lá do pulmão ele vai voltar para o nosso coração através do átrio esquerdo. Átrio esquerdo ele é mandado para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele é mandado de volta para o nosso corpo. Aqui tem uma imagem que resume esse processo. Então, ó, o sangue entra no nosso coração, ele vai lá para o pulmão. Esse processo no qual o sangue ele vai do coração para o pulmão, voltando para o coração, ele é chamado de pequena circulação. Já o processo onde o sangue ele vai chegar no coração, vai ser mandado para o corpo, para todo o corpo, e vai voltar para o coração, ele é chamado de grande circulação. Tá? Entendido o sistema circulatório? Bom, o trabalho, né, do sistema circulatório, o funcionamento do sistema circulatório, ele está diretamente atrelado ao sistema respiratório, tá? No caso do sistema respiratório, primeiro a gente vai revisar quais são os componentes do sistema respiratório, depois a gente vai falar do funcionamento do sistema respiratório em si. Pois bem, quando você inspira, quando o ar entra no seu corpo, ele vai entrar por onde? Ele entra através das suas narinas. As narinas, gente, são os buraquinhos do nariz, tá? Quando ele entra pela narina, ele vai passar pelo que a gente chama de cavidade nasal, vai passar pela faringe e vai ser mandado para onde? Para a laringe, até atingir o que a gente chama de traqueia. A traqueia, ela é um grande tubo que vai levar o ar, então, até os nossos pulmões. Lembrem que a gente tem 2 pulmões, tá? Um direito e um esquerdo. O direito tende a ser um pouquinho maior do que o esquerdo, porque o esquerdo ele fica próximo ao coração e o coração ele acaba ocupando um grande espaço no nosso corpo. Então, ó, o ar ele vem aqui pela traqueia e o ar ele vai se ramificar. Uma parte do ar vai ir para um dos pulmões e uma parte do ar vai para o outro pulmão. Dentro do nosso pulmão, nós temos como se fossem pequenas árvores. Essas árvores, gente, elas são chamadas de brônquios. Vocês estão vendo aqui essas ramificações? Tá bem clarinho, mas eu acho que vocês devem estar conseguindo ver, né? Essas pequenas ramificações, elas são brônquios. E na ponta dos brônquios, nós temos o que a gente chama de bronquíolo. Os bronquíolos, eles vão ser circundados por artérias e por veias. As artérias aqui representadas em vermelho e as veias representadas em azul. E vai ser nesse local, gente, que vai ocorrer a hematose. O que é a hematose? Quando você inspira, você vai inspirar O2. Esse O2 ele vai ser levado, então,
Vai passar pela traqueia, pelo pulmão, pelos brônquios, pelos bronquíolos. Quando ele chega no bronquíolo, esse O2 ele vai ser mandado para a sua corrente sanguínea. E enquanto o O2 está sendo mandado para a corrente sanguínea, o nosso corpo está trazendo CO2. Lembra quando o sangue ele percorre por todo o nosso corpo? Ele vai coletando o CO2, tá? É como se fosse um lixo do nosso corpo. E esse CO2, ele vai ser mandado, então, para fora do nosso corpo, lá durante o processo de hematose. Então, enquanto a gente respira, entra O2, e quando a gente expira, a gente vai expirar CO2. Tá? É um processo constante que está ocorrendo no nosso corpo, chamado de hematose. Pois bem, esse então foi o sistema respiratório. Passando para a revisão sobre o sistema urinário, aqui também é importante a gente saber qual é o nome dos órgãos. A vantagem do sistema urinário é que ele tem menos órgãos, então eu acho que é um pouquinho mais fácil de você memorizar, porém você tem que lembrar que você não basta você saber o nome do órgão, você tem que saber para que ele serve. Quais são os componentes, então, do sistema urinário? A gente vai ter o rim. O rim, gente, é essa estrutura aqui que parece um feijão. Isso aqui é o rim. O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter o ureter, a bexiga e a uretra. Geralmente rola muita confusão entre ureter e uretra. Tem que tomar muito cuidado para não confundir. Pois bem, o que acontece? O rim, ele serve para filtrar o nosso sangue. Então, as artérias, gente, que aqui estão representadas em vermelho, elas vão trazer o sangue a ser filtrado para o nosso rim. Quando o sangue chega no rim, o sangue ele vai passar por uma estrutura chamada de néfron, e lá nos néfrons, o nosso sangue ele vai ser filtrado. A parte boa do sangue vai ser mandado de volta para o nosso corpo através das veias, que está aqui representado em azul, e o que for considerado lixo vai ser eliminado do nosso corpo na forma de urina. Então, resumindo, é no rim que é formada a urina. A urina ela é resultado do sangue que é filtrado. Depois que o nosso sangue ele é filtrado, ele é mandado, então, através do ureter até a nossa bexiga. E aí a nossa bexiga ela vai estocar aquela urina que depois vai ser eliminada por onde? Que vai ser eliminada pela nossa uretra. Tá? Esse é o sistema urinário e essa é a ordem. Então, o sangue vem através das artérias, passa pelo rim, passa pelos néfrons, é filtrado. O que for considerado lixo vai ser mandado pelo ureter até a bexiga para poder ser eliminado pela uretra. Bom, já estamos então chegando na parte final do nosso resumo, onde a gente já vai falar sobre o sistema reprodutor. Sistema reprodutor que vai ser subdividido em sistema reprodutor masculino e feminino. Vamos falar primeiro sobre o sistema reprodutor masculino. Essa, gente, é a estrutura interna de um sistema reprodutor masculino. Então, é importante aqui também saber o nome das partes, tá? A anatomia interna do sistema reprodutor masculino e também qual é a função de cada um desses órgãos. Tá? Então, vamos lá. A gente vai começar pelo testículo. O testículo, gente, a principal função dele é produzir um hormônio chamado de testosterona e ele também produz o espermatozoide. O espermatozoide ele é produzido dentro de pequenos túbulos chamados de túbulos seminíferos. Depois que o espermatozoide ele é produzido no túbulo seminífero, ele é mandado para o epidídimo, essa região aqui, que eu estou marcando com a canetinha. No epidídimo, o espermatozoide produzido ele vai ficar armazenado. No momento de ser liberado,
o espermatozoide ele vai seguir através do que a gente chama de canal deferente. Canal deferente é um tubo bem comprido, tá? Que ele vai levar o espermatozoide. Esse espermatozoide, ele vai se juntar ao sêmen, tá? Quando ele passar pela vesícula seminal. Lembre, vesícula seminal forma o sêmen. Então, o sêmen ele serve como se fosse para proteger os espermatozoides. Então, o sêmen se junta com os espermatozoides. Eles vão passar ainda pela próstata. Na próstata, gente, é produzido o líquido prostático. O líquido prostático, ele tem a função de limpar a uretra. No caso dos homens, é importante a gente destacar que a uretra ela é utilizada tanto para poder liberar a urina, quanto para poder liberar espermatozoide. Então, como ela é usada para liberar a urina, o pH interno da uretra tende a ser muito ácido. E essa acidez, ela poderia facilmente matar os espermatozoides. Então, para que os espermatozoides eles consigam sobreviver, é muito importante que a gente tenha também, o sêmen ele contenha uma parte de líquido prostático que vai aumentar o pH do sêmen, vai deixar o sêmen não tão ácido, tá? E então o sêmen ele vai poder passar pela uretra até poder ser liberado. Esse é o caminho dos espermatozoides através dos órgãos internos masculinos. É muito importante vocês saberem essa ordem, tá? Em relação ao sistema feminino, eu considero ele um pouquinho mais fácil porque ele vai ter menos componentes. Quais são os componentes da anatomia interna do sistema reprodutor feminino? A gente tem o ovário. O ovário é essa estrutura aqui, ó. Aí nós temos as tubas uterinas, que é essa estrutura aqui. Nós temos o útero. Essa região aqui é chamada de colo de útero e aqui embaixo nós temos a vagina. Os óvulos, gente, a estrutura feminina que pode vir a ser fecundada para dar origem ao embrião, ela é formada onde? Ela é formada aqui nos ovários. Então, aqui se forma o ovário. O ovário, quando a mulher está fértil, quando a mulher está ovulando, esse ovário, gente, desculpa, o óvulo formado pelo ovário, ele vai ser transportado através das tubas uterinas, tá? E ele tende a ficar mais ou menos nessa posição aqui, onde ele tende a ser fecundado. Geralmente a fecundação, ela vai ocorrer nas tubas uterinas. O que é fecundação? A fecundação é o ato no qual um espermatozoide vai encontrar o óvulo e vai fecundá-lo, tá? Para poder ter a formação de um embrião, que futuramente, no caso de humanos, pode dar origem a um bebê. Então, a fecundação, gente, ela ocorre nas tubas uterinas e depois que a fecundação ocorre, vai ser formado um pequeno amontoado de células chamado de mórula. Essa mórula, ela vai passar por um processo que a gente chama de clivagem, tá? E esse pequeno embrião, então, vai ser fixado aqui na região do útero. Então, lembra, óvulo é produzido no ovário, a fecundação ela tende a ocorrer nas tubas uterinas e a fixação do embrião ela ocorre no útero. Bom, já que eu estou falando sobre reprodução, eu acho que é importante que vocês também saibam um pouquinho, tenham uma noção sobre métodos contraceptivos. Existem alguns grupos, tá, de métodos contraceptivos. Eu vou falar aqui brevemente sobre os principais. Nós temos os métodos comportamentais, métodos de barreira, dispositivos intrauterinos, métodos de contracepção hormonal e contracepção cirúrgica. Os métodos comportamentais, eles incluem métodos como a tabelinha. No caso da tabelinha, as mulheres elas vão contabilizar quando que elas vão estar férteis. No caso de mulheres que têm um ciclo
regular, o período, todo o ciclo menstrual dela dura 28 dias. E a mulher, ela vai estar fértil no 14º dia, entre o 12º, 16º dia, mas o pico, tá, da fertilidade vai ser no 14º dia. Então, há mulheres que elas contabilizam. Quando elas estão no 12º dia, elas sabem que elas estão muito férteis, então elas evitam o ato sexual para poder não engravidar. No 12º, 3º, 14º, 15º, 16º. Qual é o problema desse método? Esse método, gente, ele é suscetível a falhas. Por quê? Porque nem sempre as mulheres vão ter um ciclo hormonal regular. Então, às vezes, o ciclo ele vai durar 30 dias, às vezes pode durar 32. Então, mesmo mulheres com ciclo hormonal, com ciclo menstrual regular, elas podem ter pequenas oscilações, então isso pode acabar levando a falhas. Segundo método muito usado e é considerado um dos métodos mais efetivos é o método de barreira. Tá? Método de barreira, o mais conhecido que a gente tem é a camisinha, nós temos a diafragma, no caso de camisinha, a camisinha feminina, camisinha masculina. Então, o que elas fazem? Elas acabam funcionando como uma barreira para o espermatozoide. O espermatozoide ele não consegue acessar o útero e as tubas uterinas da mulher. Lembra que eu falei que a fecundação ocorre nas tubas uterinas? Se o espermatozoide não chegar na tuba uterina, não vai ter como haver fecundação. O DIU, ele também atua, tá? Como se fosse uma barreira. O DIU, ele é uma pequena estrutura metálica, ele pode ser de aço, ele tem um formato de T, e ele também bloqueia a passagem dos espermatozoides até a região do útero. A contracepção hormonal, ela já vai envolver anticoncepcionais, a pílula do dia seguinte, enfim, são diferentes remédios, tá, que vão conter hormônios que vão acabar fazendo com que uma mulher ela não ovule, ou no caso de ter havido uma fecundação, ela vai promover mudanças hormonais que possam levar ao aborto do bebê. E, por último, né, a contracepção cirúrgica é a contracepção que ela pode ser definitiva ou não. Existem algumas contracepções dessas que podem ser revertidas. A gente tem a laqueadura, que ocorre em mulheres, e tem a vasectomia. No caso da laqueadura, você pode ter o corte da tuba uterina, então, quando há um corte, é um processo definitivo, ou você pode ter uma pequena amarração, você pode, é como se fosse feito um pequeno bloqueio, mas temporário, tá? Seria uma laqueadura temporária que é passível de ser revertida. No caso dos homens, o que acontece? No caso dos homens, é realizado um pequeno corte na região do canal deferente. Então, o que acontece? O homem ele vai seguir produzindo espermatozoide, mas esse espermatozoide ele não vai conseguir chegar até o útero da mulher. Há uma grande dúvida sobre... Tem muito homem que tem medo de fazer vasectomia porque eles acham que eles vão ficar inférteis, mas na verdade não, tá? O sêmen vai seguir sendo produzido porque o sêmen é produzido pela vesícula seminal, então o líquido prostático vai seguir sendo produzido. Só quando o homem faz a vasectomia, o que não é mais liberado é espermatozoide. Tá certo? Pois bem, essa foi a minha revisão, então, sobre anatomia e fisiologia humana voltada para o ensino médio. Caso você tenha mais dúvidas sobre o conteúdo, você pode escrever para o meu e-mail, tá? bosholn.m@gmail.com. Tá bom? Obrigado por assistir o vídeo e bons estudos!